Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius da Cal e conforme a gente teve pedidos aí nos vídeos anteriores, eu vou compartilhar com vocês a história de como eu consegui o meu primeiro emprego remoto para trabalhar para o exterior e para ganhar em dólar. Então, galera, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa história de o que me motivou a buscar o meu primeiro emprego remoto e quais foram as dificuldades que eu acabei enfrentando. Eu acho que dá para tirar algumas lições dessa história que podem ajudar você aí que está buscando o seu primeiro emprego, ou você que talvez está buscando conhecer um pouco mais esse mundo, como é que funciona o emprego remoto para trabalhar para o exterior. Então, eu acho que pode acabar ajudando você. Começando, vamos buscar um pouco da minha motivação, por que eu acabei indo atrás de um emprego remoto. Eu estava trabalhando, eu já trabalhava aqui em Joinville, numa software house, já tinha 2 anos mais ou menos, e eu estava em um momento que eu estava querendo buscar um novo desafio para minha carreira. Estava querendo buscar uma nova empresa, um novo projeto, coisas que me desafiassem mais. E eu não tinha muito interesse em mudar daqui, ir para outro país ou ir para outra cidade. Então, eu resolvi pesquisar mais sobre trabalho remoto. Até porque um amigo meu já tinha começado a trabalhar remoto já fazia alguns meses e estava trabalhando para uma empresa justamente da Inglaterra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trocar uma ideia com esse amigo meu para saber como é que funcionava o trabalho remoto, se as empresas eram confiáveis ou não, se ele recebia tudo certinho, como é que funcionava a carga horária dele, como é que funcionava a questão de salário, até quanto que dava para receber, até quanto que não dava, e até como que fazia para receber, trazer esse dinheiro do exterior para cá e declarar esse dinheiro no imposto de renda. Então, depois que eu tirei todas essas dúvidas principais com ele, até me ajudou bastante, porque uma coisa é você ouvir falar que o João tá trabalhando para fora e ganhando em dólar, e é diferente você saber que um amigo seu tá trabalhando, e porque você consegue tirar as dúvidas com ele e saber que é uma pessoa da tua confiança, então você sabe que realmente é daquele jeito que funciona. Então, depois que eu tirei as dúvidas com ele, eu decidi começar a pesquisar mais sobre pesquisar as vagas que tinham no mercado que se encaixavam com o meu perfil. Então, eu comecei a fazer pesquisa, encontrei algumas vagas, até algumas vagas que ele me indicou, e alguns sites que ele me indicou, e eu comecei a disparar. Disparei um currículo aqui, outro ali, e daí quando você está procurando um emprego, procurando, aplicando para essas vagas, o que normalmente acontece é que você dispara um dia para um, daí amanhã você não tem resposta e você dispara para mais dois, daí você não tem resposta, dispara para mais três e dispara para vários. E quando você começa a obter as respostas, vem uma enxurrada de e-mail para você responder, reunião para você marcar. E daí você acaba se atropelando, né. Isso aconteceu comigo, até no meio desse processo eu acabei perdendo uma reunião ou outra, porque eu achei que era num horário e acabou sendo em outro, faltou um pouco de organização da minha parte naquela época. E eu lembro que, nessa época, eu até estava de férias, estava na praia com a minha esposa, e eu obtive uma primeira resposta, assim, desses lugares que eu apliquei. E o cara até estava ansioso, eu lembro que era num sábado, e o cara era lá dos Estados Unidos, e o cara queria falar comigo no sábado mesmo, eu até expliquei que a internet lá não funcionava muito bem, se a gente podia agendar para outro dia, mas ele estava bem ansioso, falou que não tinha problema se a ligação ficasse ruim. E daí ele me ligou, a gente começou a conversar, o cara se mostrou super interessado e tal, ele perguntou um pouco sobre a minha experiência, a gente começou a trocar ideia. Inclusive esse cara era um brasileiro, ele era um brasileiro que tinha uma empresa lá nos Estados Unidos, e ele tinha uns clientes também grandes, assim, segundo conforme ele contou. E a gente conversando, e surgiu uma coisa assim, ele até comentou que no início eu poderia trabalhar 4 horas por dia, se eu quisesse, né, para fazer um teste com a empresa. E aí veio o primeiro alerta vermelho, assim, dessa conversa. Que ele falou, conversando assim, ele falou: "Ó, mas se você quiser trabalhar as 4 horas, mas não venha usar como desculpa que você
trabalha durante o dia para você vir render menos durante essas 4 horas. Foi meio agressivo, assim. E daí já surgiu um alerta vermelho, porque tem coisas que você não precisa verbalizar numa entrevista. Se eu tô me comprometendo a trabalhar 4 horas, para você, eu vou entregar o meu melhor. Eu não vou chegar em você e falar: "Ah, a gente combinou 4 horas, mas eu trabalho durante o dia", eu não vou chegar e falar isso. E eu acho que o cara que precisa verbalizar isso, o cara que tá te entrevistando e verbalizando, ele é um pouco isso soa um pouco agressivo. Mas a gente continuou conversando, e daí o segundo alerta vermelho gigante foi que ele veio perguntar pra mim: "Quanto que fala pra mim quanto você tá ganhando hoje?". Porque, assim, você vai trabalhar com PJ, a gente naturalmente PJ tem que pagar um pouco a mais. Até porque PJ não tem 13º, não tem férias, fundo de garantia, inúmeros valores que você tem que incluir no seu salário se você for trabalhar como PJ. E daí ele falou: daí a gente vai ter que te pagar um pouco a mais, porque é PJ, né? Mas eu preciso saber quanto você tá ganhando, porque se você tá esperando que você vai vir aqui trabalhar, né, se a gente vai que a gente vai te pagar a mesma coisa que a gente paga para um americano, aí não dá. Se for para te contratar pra pagar a mesma coisa, eu pago para um americano. O cara falou desse jeito, assim, pra mim. E assim, eu minha vida inteira sempre fui ensinado a ser educado, não ser grosso com as pessoas, né, a gente tentar manter a calma a todo custo e tratar com respeito mesmo quando a pessoa te desrespeita. E também na época ainda era um pouco ingênuo, né, então a vida vai ensinando a gente. Na época eu continuei a conversa já não com muito interesse, né, mas eu acho que se fosse hoje eu ia falar: "Olha, então se for para você me pagar a mesma coisa, se for para eu trabalhar com uma empresa americana recebendo a mesma coisa, eu trabalho com uma brasileira, não tem problema nenhum", né. Porque a gente tem que saber se valorizar também, é importante. Então, ali conversei até joguei um pouco a mais joguei a mais o salário, assim, do que eu recebia, porque eu já queria que saísse do orçamento do cara para ele nem entrar mais em contato comigo. Então eu joguei um pouco a mais ali e o cara, realmente, assim, ele nem entrou mais em contato comigo, não me respondeu e eu dei graças a Deus. Só que, assim, no que eu desliguei, no que eu desliguei, putz, bateu foi aquela conversa foi como um balde de água fria, sabe, em cima de mim. Ele acaba reforçando as crenças limitantes, né, que a gente tem. "Ah, porque eu sou brasileiro, os caras não vão querer pagar o mesmo tanto que eles pagam lá fora. Eles não vão querer pagar um salário justo pra mim, porque eu sou brasileiro. E porque eu sou brasileiro, os caras vão me desvalorizar". Então toda aquela síndrome de vira-lata, né, que às vezes a gente tem, e que eu não tinha muito isso, mas quando você recebe esse tipo de feedback, assim, que você recebe isso numa entrevista de emprego, bate tudo isso de novo, né, em cima da gente, mesmo que você não tenha isso, você acaba, eh criando um pouco de síndrome de vira-lata dentro de você. E eu fiquei muito desanimado depois dessa entrevista, dessa conversa com esse cara. Mas eu continuei ali e pensei comigo: "Não, eu com certeza vai vir uma oportunidade boa, eu vou acabar encontrando alguma coisa legal". E eu continuei buscando vagas, né, e até que a minha esposa, também pesquisando as vagas, ela acabou encontrando uma vaga que se encaixava no meu perfil. Ela mandou pra mim e falou: olha que interessante, isso daí que não é a experiência que você tem, e ainda essa vaga aqui tá falando que é uma empresa do Bill Gates". Eu falei: "Olha que interessante". Aí eu fui ler a descrição e era assim, a vaga em si encaixava muito com o meu perfil mesmo, porque estava buscando alguém com conhecimentos em JavaScript, com conhecimento em React, com conhecimento em Redux, com conhecimento em Angular 1 também, e o plus de tudo, assim, um plus para eles grande era se você tivesse tido a experiência de migrar uma aplicação de Angular
para React e Redux. E eu tinha exatamente essa experiência. Então, parecia que a vaga era para mim. E daí, lendo a descrição da vaga e lendo o que estava pedindo, né? E eu, eles pediam que você respondesse 10 perguntas e enviasse no e-mail deles junto com o teu currículo. Tinha 10 perguntas lá na descrição da vaga para você responder. Então eu parei, tirei o tempo e fui me dedicar a realmente responder pergunta por pergunta. E eu sabia que aquilo ia levar um tempo, porque eu tenho problema também de overthinking, que eu acabo pensando demais para responder, às vezes, uma pergunta simples, porque eu fico imaginando como é que a pessoa vai interpretar o que eu estou respondendo, e acaba uma coisa que eu carrego comigo. E eu acabei é, tirando um tempo para me dedicar a responder aquelas 10 perguntas. Respondi, tirei o devido tempo, né? Isso também é importante ressaltar que se uma vaga está pedindo, na descrição ela está descrevendo como que é para você se aplicar, respeite o método de aplicação da vaga. Porque esse é o primeiro teste seu para você se aplicar. Eu garanto que teve pessoas que, às vezes, no apuro ali de aplicar para várias vagas, não quis tirar o tempo de responder as 10 perguntas e simplesmente mandou o currículo, na esperança que fosse entrar em contato com a pessoa. Isso acontece porque você quer ganhar na quantidade, você acha que é na quantidade que você vai conseguir o emprego. Você tem que disparar para tudo quanto é canto para você conseguir uma entrevista. E às vezes não é assim, tira um tempo para se dedicar a aplicar para uma vaga, porque não é na quantidade que você vai ganhar, e sim na qualidade da tua aplicação. Então eu dediquei o tempo, respondi as perguntas que eles queriam e, e mandei. Aí passou um tempo e eu obtive uma resposta desses caras. E eu lembro que uma das perguntas era também essas perguntas não eram muito técnicas, tá? Pedia a descrição dos projetos que eu tinha trabalhado, alguma coisa sobre conhecimento e tecnologia, mas elas não eram tão técnicas assim. E eu lembro que eles pediam também a questão da pretensão salarial, da expectativa, quanto que você queria, que você estava esperando receber, né, para aquela vaga. E também perguntava quanto tempo que você, se eles te contratassem, quanto tempo que você poderia estar disponível para eles. E eles não perguntavam quanto que você estava ganhando, tá? Era simplesmente para saber se estava alinhado com o que eles poderiam te pagar. Então eu acabei respondendo, eles me responderam em pouco tempo. Eu não lembro exatamente quanto tempo que demorou, mas eles me responderam. E eles mandaram mais 10 perguntas, mais ou menos, também, para saber um pouco mais sobre mim. E eu acabei respondendo de novo. E no que eu respondi, eu recebi um contato do team lead para a gente marcar uma entrevista. E a gente marcou a entrevista e foi uma entrevista muito legal. Eu acho que foi a melhor entrevista, provavelmente, que eu fiz até hoje. E basicamente ele contou a história dele, de como ele iniciou no mundo do desenvolvimento de software, de ciência da computação, até onde que aconteceu para ele estar ali hoje, na onde que ele estava, e como é que funcionava também a empresa, né? Toda a trajetória ali ele contou. Depois ele pediu que eu contasse a minha história para ele, da maneira que eu achasse melhor. E eu contei a minha história para ele também. Aí ele falou que gostou do meu perfil, que, que ele achava que a gente tinha bastante coisa em comum e que ele achava que eu seria assim, um bom candidato para ocupar aquela vaga. Só que ele não tinha o poder de decisão e que ele tinha que conversar com o diretor, e que ele ia entrar em contato com o diretor e que primeiro ele ia me passar um teste técnico para eu fazer de código, era implementar um ticket que eles tinham no sistema deles, mas assim, fora. Era só para respeitar a descrição que tinha no ticket, só que implementar o meu próprio projeto, né? Totalmente separado, nada a ver com o projeto que eles estavam. Era só para entender se você conseguia ler a descrição de um ticket, respeitar, seguir o que estava sendo pedido no ticket e utilizando as tecnologias que você falou, no caso que eu falei, que eu sabia. E ele falou que mais ou menos uns 2 dias depois ele ia me mandar esse teste. Aí, e só depois que eu iria conversar com o diretor. Aí a gente desligou e depois de 1 hora eu recebi um e-mail do diretor falando que
que o team lead tinha falado para ele que eu era um ótimo candidato, tinha falado boas coisas sobre mim para o diretor. O diretor ficou muito interessado e queria marcar uma entrevista antes de eu fazer um teste técnico, já para saber se realmente o perfil estava alinhado ou não, porque senão ele não queria nem que eu perdesse meu tempo fazendo um teste técnico. Então a gente marcou, acho que uns 2 dias ou um dia depois, mais ou menos, e daí eu fiz a entrevista com ele, com o diretor, e foi muito bacana a entrevista, um cara muito legal, muito incrível. E ele me explicou como é que funcionava a empresa e tal. E só um adendo aqui, eu tive dificuldade para entender o inglês dele, porque por mais que eu já fizesse conversação, que eu tivesse um inglês bom, conseguisse me comunicar, é difícil se preparar para sotaques diferentes. E diferente do team lead, o team lead ele era romeno, mas o inglês ele era muito fácil de entender, ele tinha um inglês meio um pouco do americano, só que ele falava devagar, as palavras bem acentuadas, digamos, então dava para entender com tranquilidade. E mas mesmo assim entender no entendimento limite, porque você também fica nervoso na hora e tal. Mas já o diretor, ele era britânico, um sotaque bem acentuado britânico e falava bem rápido. Então teve uma coisa ou outra que eu acabei perdendo da conversa, não entendendo, mas às vezes você fica também com vergonha de pedir para a pessoa repetir, mas foi tudo certo na entrevista. Eu lembro que ele explicou como que funcionavam as férias e eu acabei não entendendo. E eu só fui descobrir alguns meses depois, mas enfim, para outro vídeo essa história. E daí ele conversou comigo, gostou do meu perfil e me mandou ele falou que eles iam me enviar o teste técnico. Daí eles me enviaram o teste técnico para fazer, era um chatzinho. E eu lembro que para eu fazer esse teste foi uma semana complicada, porque eu comecei a ter problema nos meus olhos. Começou a ficar muito seco os meus olhos, começou a inchar. E daí eu estava trabalhando durante o dia, porque já tinha acabado daí minhas férias, no caso. Então eu estava trabalhando durante o dia e ainda fazendo o teste à noite. Então eram várias horas exposto à tela do computador. E eu lembro que um dos dias que eu acordei, o olho estava tão inchado que eu não conseguia abrir, que ele estava fechado. Mas eu queria muito aquela vaga e eu acabei concluindo o teste. Eu mandei para eles o teste e em menos de um dia eles me responderam, dando a resposta, oferecendo a vaga. E para minha surpresa, o valor que eles estavam me oferecendo de salário era maior do que o que eu tinha pedido, né, a pretensão salarial. E daí você vê a diferença. Algumas empresas, algumas pessoas estão buscando só te explorar, né? E algumas outras empresas tendem a ser justa, porque provavelmente ele estava me oferecendo o orçamento que eles tinham para aquela vaga. Então o orçamento era X e por isso eles iam pagar X. Eles só queriam saber a pretensão salarial para ver se estava dentro do orçamento deles. Então realmente você vê que pessoas justas e que acreditam no teu potencial e que não estão querendo somente te subjugar e te explorar. Quando eu recebi esse e-mail, foi um misto, com certeza foi um misto de emoções, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, também fiquei preocupado, porque eu tinha que pedir demissão. E daí para pedir demissão é difícil, porque principalmente se é uma empresa que você gosta, se são pessoas que você gosta. Então, mas deu tudo certo, a conversa foi muito melhor do que eu imaginava. E a gente teve a conversa, eu pedi a minha demissão e iria cumprir o aviso. Então eu cumpri o aviso de 30 dias e comecei a trabalhar na empresa. Eu lembro que a primeira semana foi extremamente corrida, tanto porque eu tinha que começar a trabalhar mais cedo do que o horário que eu estava acostumado. Nesse período de eu me acostumar com o projeto e a empresa, eles pediram para eu começar um pouco mais cedo para ter mais tempo com o pessoal da Europa, para eu poder conseguir absorver um pouco mais de conhecimento deles. Então eu comecei a trabalhar mais cedo, tinha que levantar às vezes 4 horas da manhã. Isso acaba destabilizando um pouco você, né? Porque já é um horário bem diferente do que eu estava acostumado a acordar. E as reuniões que eu tinha no onboarding às vezes passava no primeiro dia, eu passei em reunião o dia inteiro para poder instalar o projeto, preparar o ambiente, e daí nessas horas dá tudo errado. Eu lembro que minha internet parou de funcionar, não consegui instalar, tive que ir para outro lugar. E depois que consegui preparar o ambiente, ainda depois a gente teve reunião do Scrum e
eu lembro que eu não estava entendendo ninguém. Não estava entendendo ninguém, não estava entendendo nada. Porque, assim, por mais que eu achasse que meu inglês tivesse afinado, por mais que meu inglês eu conseguisse entender, é difícil algo te preparar para entrar numa reunião e entender 10 sotaques diferentes falando sobre algo que você não tem afinidade, que é a aplicação da qual você não entende quais são os módulos, quais são as features, qual que é o propósito. Então, é difícil algo te preparar para já entrar e entender tudo isso. Então, eu lembro que eu me senti muito perdido. E no final do dia, eu fiquei me perguntando por que que eu tinha feito aquilo comigo, por que que eu fui atrás de uma outra vaga, por que que eu larguei a empresa onde que eu estava bem e por que que eu tinha feito aquilo. A síndrome do impostor bateu tipo muito forte. Só que naquele momento eu não tinha como voltar atrás, não tinha mais o que fazer. Então, o único caminho que eu tinha para seguir era para frente. Então eu decidi continuar, decidi me dedicar, até a aprender mais, me acostumar mais com sotaques, e eu fui me acostumando cada dia mais, fui me adaptando cada dia mais. E em pouco tempo, em uma semana, assim, eu já estava muito melhor, estava entendendo muito melhor, conseguindo entregar as tarefas super bem. E eu lembro que na primeira reunião de feedback que a gente teve, eu queria perguntar se eu poderia já começar a trabalhar no meu horário normal, começando às 8h30. E se o meu líder já achava que era o suficiente, né? Que eu já tinha pegado aí o suficiente para eu começar nesse horário. E ele falou que super tranquilo, que eu poderia começar às 8h30 e que eles estavam, assim, surpresos com o desempenho que eu estava tendo dentro da aplicação, que eu provavelmente era a pessoa que conseguiu pegar a aplicação mais rápido e, assim, do tempo que entrou na empresa e chegar no nível de produtividade que eu estava, assim, eu provavelmente fui o mais rápido que conseguiu fazer isso, na história do time. E nesse momento, naquele exato momento, foi o momento que eu olhei para trás e naquele para tudo aquilo e vi que eu tinha tomado a decisão correta de ter ido atrás dos meus sonhos aí, digamos, dos meus objetivos. E ter coragem de enfrentar um novo desafio, né, que parecia um desafio gigantesco na época. E essa é a história de como eu acabei conseguindo o meu primeiro emprego remoto. Eu espero que essa história, essas lições aprendidas ajudem vocês, você que está buscando seu primeiro emprego remoto, ou você que está querendo saber mais sobre isso. Eu espero realmente que isso ajude vocês de alguma maneira. Lições aprendidas nessa história é que você não pare no primeiro obstáculo e não deixa ninguém querer vir cagar na tua cabeça e te subjugar e querer te explorar. Porque existem pessoas desse jeito no mundo, mas também existem as pessoas e as empresas justas. Existem um local, que você vai conseguir encontrar aí um local que vai te tratar como pessoa e como profissional que você é, da forma justa que você merece ser tratado. É muito importante buscar uma empresa que valoriza também esses dois lados, tanto o lado profissional quanto o lado pessoal, e valoriza o equilíbrio entre essas duas partes. E só ressaltando, se ficou alguma coisa que eu passei batido aí, contando a história, e que você queria saber mais de algum desses aspectos, ou você tem alguma curiosidade em relação ao trabalho remoto, deixa aí nos comentários pra gente, porque daí eu gravo um vídeo dedicado a cobrir mais essas dúvidas de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar aí nos comentários abaixo. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Valeu, um abraço.